fadiga, um cara cansado, ele vai danificar o carro, não que ele queira danificar o carro, mas ele pode, né, Sim. esporadicamente aí, causar um acidente, ele pode bater um carro, a velocidade, principalmente, né, você está ali no volante, o cara não tem aquele cuidado todo, ah, não, a estrada aqui eu estou numa caminhonete. Quando a gente fala sobre operações geotécnicas, tudo que envolve tecnologia, segurança e eficiência, a atenção ao detalhe faz toda a diferença. Se você quer ouvir mais sobre isso, fica aqui nesse episódio de hoje, que é sobre isso que nós vamos falar. Seja muito bem-vindo ao podcast do Gestor de Frotas. Meu nome é Marley Abed, sou coordenador de marketing aqui da Inflit. Eu estou aqui, dessa vez sozinho, não mais com o nosso colega, né, nosso amigo de longa data, Flávio Oliveira, que sempre acompanha a gente aqui, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a parte geotécnica, né, de operações geotécnicas e como a gestão de frotas muito bem feitas pode mudar completamente essa realidade, né, quando a gente faz investimentos corretos, pega ações, gestões, né, culturas corretas, a gente consegue fazer toda a diferença nesse tipo de operação. E para a gente falar mais sobre esse assunto, né, a gente trouxe aqui especialistas da área geotécnica, né, que inclusive são nossos clientes, que é o Raí e o Isaac. Né? Ambos fazem parte da Geominas, um cliente nosso aqui. Já tiveram, não eles, mas a Geominas já esteve aqui no podcast e dessa vez a gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa, esse bate-papo sobre gestão de frotas nas operações geotécnicas. Então, eu queria que você se apresentasse, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui no episódio de hoje, tá? Queria agradecer aí demais o tempo disposto. A gente sabe que é corrido, né? Operações como a de vocês é uma correria danada, mas tá aqui, né, compartilhando essa mesa virtual com vocês é bom demais. E aí eu vou passar a bola para o Raí se apresentar logo em seguida, o Isaac também. Então contem um pouquinho da história de vocês e como vocês chegaram a trabalhar com frotas. Muito bem, então me chamo Raí Vale, né? Sou natural de Tucuruí, no sudeste do Pará. Estou aqui em Parauapebas há um ano e meio e é, na verdade, a primeira experiência, assim, né? Trabalhando com parte de gestão de frotas, né? Na verdade, eu faço parte do setor de planejamento e controle, onde nós temos o controle de algumas ações aqui dentro da Geominas, né? Principalmente a parte de planejamento, mas também o controle e dentro desse controle o controle de frota. Então, eu tenho 38 anos, sou formado em engenharia civil, né? Dentro da engenharia, nós temos também o planejamento, né? Obviamente, e essa é a nossa missão aqui. E aí nós temos o nosso controlador de frota, que é o José, né? Ele que participa dessa parte mais aproximada, vamos dizer assim, e eu estou ali auxiliando ele nessa missão do controle de frota aqui no Grupo Geominas. Bacana! Seja muito bem-vindo, Raí. Agradeço demais a sua presença aqui. E agora eu queria ouvir um pouquinho do Isaac. Se apresenta um pouquinho, Isaac, para quem não te conhece ainda. Bom, pessoal, boa tarde a todos aí, né? Meu nome é Isaac Lopes, sou instrutor Master Drive aqui da Geominas, do Grupo Geominas. Estou aqui também há um curto tempo, mas já estou nessa área com frotas aí, mexendo com frota, com logística, já há aproximadamente aí uns 16 anos, né? Iniciei lá no projeto Onça Puma, em Urilândia do Norte. Lá eu trabalhava com máquinas, né, uma empresa especializada em movimentação de carga, e de lá para cá sempre atuando nessa área de logística, mexendo com transporte, com veículos leves, com equipamento, com ônibus. Vim para o projeto Salou, aqui na região de Paraupebas, aonde estou atuando até hoje. Tive aí o prazer, né, de atuar em todos os projetos aqui da região, Salobo, S1C, Serra Leste, Terra Sul, mina do projeto alemão, que é o Igarapé Bahia, Sossego. Então, assim, todos os projetos aqui, todos os grandes projetos de mineração aqui da área, eu já atuei nele. E hoje estou aqui no Grupo Geominas como instrutor Master Drive, né, da equipe aqui do pessoal, cuidando diretamente com o pessoal da frota.
Bacana, Isaac, bacana. E seja muito bem-vindo, né, a estar aqui gravando com a gente. Eu queria começar com uma pergunta, porque quando a gente fala sobre a parte, né, de tecnologia, comportamento dos motoristas e a área geotécnica, né, talvez fique um pouco nebuloso para todo mundo, porque quando a gente fala de frota, quando a gente fala de veículos, né, empresas que têm ali uma operação logística, a gente acaba associando muito ao quê? Setores de transporte, setores de distribuição, né? Então são coisas que acabam sendo mais comuns e popular. E aí eu queria entender de vocês como é que é o dia a dia, né, da operação de vocês. Quais são os principais desafios dentro dessa área geotécnica que vocês enxergam? Aí eu queria ouvir um pouquinho de vocês, aqui nessa percepção, com esse acompanhamento que você tem aí próximo aos motoristas. Como é esse dia a dia e como é que funciona a operação de vocês, né? E os desafios, né? Esse é o ponto, acho que o principal, assim, é o desafio. Quais desafios que vocês enfrentam aí todos os dias? Bom, dentro dessa área geotécnica, né, dentro da área de sondagem, é uma coisa muito dinâmica. Né? Eu sempre estou ali presente com o pessoal em campo, gosto de trabalhar dessa forma. Como você falou, não é uma coisa comum aí de uma empresa de transporte, onde você sai daqui, vai para a cidade, descarrega, volta. Não. Nosso cenário aqui é completamente diferente. É onde a topografia do cliente mostra que vai ter um furo, seja uma área de fazenda, numa área de mata, dentro da mina, e uma área de barragem. A empresa ela é especialista nessa área. Então, onde a topografia jogar, o furo é onde vai ser, ter que ter feito aí uma logística com nossos veículos e equipamentos. Né? Então, a começar pelos acessos. Né? A gente trabalha muito aqui em área de fazenda, área de mata. Uhum. Então, o desafio, o que era o desafio? Você saber, né, onde estava localizado, onde se localizava todos os veículos, onde tinha localizado um equipamento, um caminhão. Você abrir uma praça de sondagem, né, que aqui a gente chama o local onde a sonda fica, a praça de sondagem. Né? Então, esse deslocamento do veículo até esse local, muitas vezes fora do estado. A gente faz muito serviço fora do estado aqui. A gente tem o principal cliente Vale, porém, a gente também tem vários outros clientes, né, que não são Vale, que estão fora do estado. E aí o desafio é essa localização, é essa organização da frota. Muitas das vezes, né, o carro vai para uma cidade, e a gente não tinha controle desse carro, se o carro trabalhava de segunda a sexta, se o carro rodava no final de semana. E aí, com a implantação da tecnologia, né, com essa tecnologia embarcada, que foi adquirida com a Infleet, né, em parceria com a Infleet, a gente hoje consegue ter uma operação mais tranquila no que diz respeito à localização dos veículos, ao consumo de combustível. A gente consegue controlar melhor os gastos com manutenção, porque você consegue monitorar, através do controle de manutenção, o que cada veículo vem gastando. E na nossa área, essa parte de manutenção é a mais complicada, porque o veículo ele trabalha sempre em áreas remotas aqui. Uhum. Né? Tem lugar que nem estrada tem. E aí você tem que abrir acesso, né, com máquinas, com trator, Sim. e colocar o equipamento lá dentro para rodar. Então, a gente tem muito atolamento, tem muita quebra, tem desgaste de pneu, tem corte. Então, a gente tinha, né, muito descontrole dessa parte aí. E Uhum. aí, hoje, com o controle de manutenção, com a eficiência do controle de manutenção, o que acontece é que tudo aquilo que é gasto, né, a gente, claro, não vai deixar de atender o cliente, porque o acesso é ruim, mas a gente hoje consegue monitorar e consegue controlar esses gastos que a gente vai ter com cada veículo ou com cada equipamento, né, que é os caminhões que transporta aí as nossas sondas pelo Brasil afora. Quando se trata de trabalhar com o cliente maior aqui, que é a Vale, tem uma certa comodidade, né? A Vale ela tem um padrão de segurança muito maior, as políticas de segurança da Vale
elas estão bem rígidas, então Uhum. você não trabalha hoje mais na área de sondagem, na área da Vale, de qualquer forma. Você não trabalha mais de qualquer jeito. Hoje a gente já consegue ter um acesso melhor, a gente já consegue ter um apoio de equipamentos da própria Vale para estar ali fazendo nossos acessos. Então a gente consegue mitigar alguns custos aí adicionais que tinha com quebra de veículos, com quebra de equipamento, com perda de material nas áreas mais remotas que a gente atua, né? E aí a tecnologia chegando com esse monitoramento, o controle ficou bem mais fácil, né? Uhum. E é controle de velocidade, é controle de gasto. Ah, a gente tinha problema porque o cara vai para outra cidade, ele vai rodar no final de semana com o carro da empresa, né? A gente não sabia como que o cara estava, se ele estava a trabalho, se ele não estava, se ele estava numa área de lazer, né? E hoje não. Hoje o carro é monitorado 24 horas, a gente tem esse controle, sabe onde cada carro está, qual o responsável, a identificação do motorista, ela já vai junto, né? A partir do momento que ele pegou o carro ali, já é identificado quem está conduzindo aquele carro, então ficou bem mais fácil fazer esse controle aí. A tecnologia realmente veio para mudar a área de sondagem. Hoje ainda se fala que trabalhar na área de sondagem é bem complicado, às vezes tem umas partes complicadas, porque há lugares aí que você acha que não dá nem para trabalhar, né? Recentemente eu tive agora num outro projeto, né, no estado do Maranhão, Uhum. na cidade de Godofredo Viana, então assim, lá é uma mina diferente, é um cliente diferente, né? Então tem outro tipo de procedimento lá, outro tipo de regra, e a gente ainda consegue ver aquela sondagem mais antiga ainda, aquela sondagem mais remota, onde os problemas ainda com questão de acesso ainda persiste, né? Voltando para cá, para a área Vale, como eu disse anteriormente, ela é bem mais rigorosa nessa questão da segurança e favorece muito para as empresas que atuam na área dela. Mas quando a gente sai da área Vale, vai para uma outra área, um outro ramo de mineração, aí a gente consegue ver ainda e consegue ter as mesmas, quase as mesmas dificuldades que tinha. Não consegue por quê? Hoje a gente já tem, né, a tecnologia embarcada, a gente já tem menos problema com desvio de rota de veículo, com gasto desnecessário de combustível, né, de veículo estar fora de horário em circulação. Então, isso a gente já consegue melhorar muito. Mas os desafios da área de sondagem para a área de logística, Uhum. ela já foi muito complicada. Hoje a gente consegue ter um controle aí muito mais bem feito, bem acompanhado, né, diante da tecnologia que veio aí para agregar esses valores positivos na nossa frota. Perfeito, Isaac. Eu acho que realmente quando a gente fala sobre esse tipo de mudança, né, de cenário, várias coisas acabam, né, tendo uma mudança completa mesmo do cenário, né? Quanto mais confortável, mais fácil fica se trabalhar quando a gente envolve tecnologia, né? Ao ponto até que eu iniciei aqui o episódio. Tecnologia, segurança, eficiência. Quando a gente tem ali todas as ferramentas corretas, a gente consegue trabalhar muito bem, né, nessa área e passar por esses desafios. Não que o desafio ele acabe, né? Porque a gente sabe Não, que situações aqui de empresas dia a dia, entregar teu projeto e etc, não tem não como a gente pode. dentro Não, de desafios, né? tem que executar, tem que executar. Tem que executar, exato. E me trouxe eu queria até fazer uma pergunta pro Raí, mas antes eu queria só tirar uma dúvida contigo, Isaac. Você falou que um dos pontos ali mais preocupantes e desafiador é a parte de manutenção. Quando você fala de manutenção, né, a gente está falando sobre o viés de avarias no veículo ou realmente danificação da parte mecânica dos veículos, né? Porque eu acho que são coisas ali, porque eu tô pensando aqui na parte mecânica do veículo, muitas das vezes está associada à condução do veículo, né? A falta de manutenção preventiva, etc. E quando a gente fala sobre avarias no veículo, a gente está falando muito também sobre a condução, mas mais É, voltado para algo mais de a situação, né? O entorno, né? Que é realmente a gente está tratando ali de mineração. exatamente.
Em se tratando só da parte mecânica em si, normal do veículo, quando você se fala, manutenção, ok. Eu trabalho numa empresa de logística que eu faço transporte de mercadorias aqui para a cidade vizinha, eu ando tantos quilômetros e tal. Eu sei que daqui 10.000 km eu preciso fazer uma manutenção preventiva, troca de óleo, filtro. Você vai ter uma OSzinha redondinha, bacana para fazer. Deu Uhum. aquele período, vem e faz a manutenção. Quando se trata da nossa área, né, que eu falei aí do melhor controle, hoje a gente tem muita desgaste com freio, desgaste com pneu, Uhum. né? E hoje, com esse monitoramento, com esse controle, a gente consegue jogar tudo no sistema, né? E a gente fazer esse controle para nós aqui, de gasto, principalmente. E a condução eficiente, né? Do resultado que seria avarias, é da parte da condução dos motoristas. Hoje, o cara, uma, o profissional lá do volante, com a tecnologia embarcada, ele já anda com mais cuidado, ele já tem mais perícia no carro, o aparelho está sempre alertando ele para uma questão de curva, se ele está usando freio demais, se ele fez uma freada brusca, se ele teve uma aceleração muito brusca com o veículo. Então, esse tipo de situação é que vai, digamos assim, educando cada condutor, todo dia. Né? Todo dia. O cara está ali atuando, ele não está só. Eu falo, pessoal, vocês não andam só aí, apesar de que às vezes tem passageiro, mas vocês têm aí a tecnologia embarcada que está ao nosso favor, que está a favor do profissional que está lá. Um cara fadigado, um cara com fadiga, um cara cansado, ele vai danificar o carro, não que ele queira danificar o carro, mas ele pode, né, Sim. esporadicamente aí, causar um acidente, ele pode bater um carro, a velocidade, principalmente, né? Você está ali no volante, o cara não tem aquele cuidado todo. Não, a estrada aqui eu estou numa caminhonete, né? Que os nossos carros é tudo 4x4, eu posso andar dessa forma. E aí, com a tecnologia, ele já não pode. A gente já tem um sistema de balizamento, né? E aí ele tem que seguir aquele padrão ali do balizamento e tudo isso contribui para a conservação do veículo. E aí, consequentemente, o controle da manutenção ele vai ser bem mais fácil, porque aí nada vai fugir dos nossos olhos. Né? Tivemos aí recente umas situações aí de acidente, né, com o veículo nosso, onde a tecnologia entrou e a gente conseguiu reverter a situação. A gente conseguiu reverter ao nosso favor aquilo que seria um dano maior, um prejuízo maior, a Uhum. gente conseguiu reverter porque a tecnologia estava lá para comprovar, né, que a situação não seria desfavorável tanto ao nosso condutor quanto à empresa. Perfeito, perfeito, Isaac. Realmente, eu gostei de você ter trazido isso, porque realmente tirou meu ponto de dúvida, né? E isso me deixou até com uma questão a mais, que eu queria ouvir de você, Raí. Quando a gente fala sobre a implantação, né? Antes você tinha um cenário, antes da Infleet, né? E depois você passou a ter dados, você que é um cara mais analítico, que acompanha ali realmente a parte mais dos dados. Quando a gente implementou, né? Qual foi um dos principais pontos que mais te chamou a atenção? Né? Qual é evento, né? Qual tipo de infração, qual tipo de condução, má condução, né? Vocês mais tiveram como ponto de alerta dentro desse cenário? Bem, dentro dessa implantação, né, a gente, assim, antes estávamos às cegas, né? Como Aham. é que a gente vai conseguir enxergar, né? Então, com a implantação dos primeiros dashboards que nós desenvolvemos, né, o Marcos e a Thaís ajudaram bastante nesse processo. E, assim, o que a gente verificou que, eu até anotei as informações, das infrações de câmera externa, 37%, né, entre essas infrações, aceleração brusca, frenagem brusca, curva acentuada e excesso de velocidade, 37% das ocorrências equivalem à frenagem brusca semana a semana dos dados que foram analisados, né? Então, isso corrobora até com o que o Isaac falou, né, da questão do desgaste de peças de freios, né? Sim, sim.
realmente os maiores percentuais são exatamente a frenagem brusca e, e as curvas acentuadas, né? São as que têm o maior percentual que foi observado nos nossos relatórios, né, nos dashboards, em relação àquilo que a telemetria está nos trazendo Uhum. para o grupo Geominas. Bacana. E, de fato, né, quando a gente fala sobre frenagem brusca, tem algo que vem antes da frenagem brusca, que é que você está acelerando demais, né? Muitas das vezes você está ali em alta velocidade, e aí acontece alguma coisa, você tem que frear, né? Fazer ali a, a interrupção, né, da velocidade do veículo de forma abrupta. Então acaba que você realmente se fica mais suscetível a esse tipo de coisa e, consequentemente, traz mais prejuízos para o que é o equipamento em si, né? Para o que é o veículo. E não é uma boa forma, né? E eu queria entender, Isaac, quando a gente fala sobre treinamento de motoristas, né? Como é que a tecnologia, como é que os dados acabam apoiando você ali na tomada de decisão do que você deve treinar os operadores daí, né? Acredito que você tem acesso a todos esses dados e, a partir desses dados, o que é que você faz? É, pronto. A questão dos treinamentos, né, dos motoristas, a tecnologia, ela traz para nós a parte técnica, né? Uhum, É você começar a avaliar a parte técnica. Antes, né, você colocava um cara no volante aqui de um caminhão e o cara trocava marcha aqui e tal, e pronto. Falava, não, meu amigo, você dirige e acabou. Hoje não. Hoje você já tem a parte técnica ao seu favor, gerada pela tecnologia. Ah, mas por que essa parte técnica? Porque a gente volta lá no nosso cliente. O nosso maior cliente, ou os nossos clientes, né, trabalham rigidamente voltado para a parte de segurança. uhum, A gente trabalha, eles trabalham sempre na, na, no intuito de zerar ocorrências, né, relacionadas à operação de equipamentos e veículos. E aí, com a vinda da tecnologia, eu trabalho em cima da tecnologia, em cima da parte técnica com o profissional, que é o quê? É eliminar os comportamentos, né, os vícios que as pessoas têm. O aparelho, ele exige que você tenha uma postura diferenciada no volante, ele exige que você não tire os olhos da estrada, né, que você mantenha aquela visão ali focada, né? E quando você tira a visão, você tira o foco, a tecnologia ela chama a sua atenção e manda você voltar, né, a sua atenção ali que é para a condução. Então, quando a gente aplica esses treinamentos com o pessoal, que eu estou sempre junto com eles, eu sempre trabalho o seguinte, pessoal, a tecnologia ela está aqui não é para tirar mérito de ninguém, não é para ensinar ninguém a conduzir, não. Ela está aqui para que a gente consiga eliminar aqueles vícios que a gente tem, que tá dirigindo com a mão, colocar a outra mão lá na janela, o bração folgado na janela, é o cara que anda com o banco inclinado lá para trás, é o cara que fica o tempo todo conversando com o carona do lado, tirando a atenção aqui da sua condução. É o cara que anda com a mão o tempo todo no câmbio. Então, a tecnologia ela traz para a gente a parte técnica na hora dos treinamentos, né? E a distância segura de segmento que você deve manter do carro da frente, é a questão da observação, né, do veículo que vem atrás, para você não cometer o erro de dar uma freada brusca e causar uma batida, né? Porque às vezes um exemplo que a gente tem é a questão de sinal, né? O cara está indo aqui, o sinal fica o amarelo, você não sabe se para ou se pega aquele segundinho para passar e vai embora, né? Então, essa atenção que a tecnologia coloca, né, para o condutor dentro do veículo, ela ajuda nessas situações aí, porque ele já vai ter uma percepção maior, ele vai ter um conhecimento maior, ele vai agir correto, né? Vai avaliar o cenário e falar, vai dar para me parar. E aí ele vai parar.
Ah, não, eu vou ter que passar porque se eu frear aqui, vem uma carreta atrás e ela vai bater em mim, né? Então, hoje, o que a tecnologia traz para a gente, o que a tecnologia me ajuda aqui, principalmente, é nessa parte técnica aí, para eu demonstrar, né, para os nossos condutores aqui de equipamentos e veículos leves, e a gente precisa eliminar essas questões aí difíceis, essa parte de você estar, digamos assim, conduzindo como se você estivesse conduzindo, sei lá, seu carro, né? Porque a gente está lá no carro particular, então o cara não tem tanta preocupação, né? Porque aí ele não tem uma câmera filmando para frente, uma câmera filmando para trás, para dentro do veículo, e ele vai ficar despreocupadão, né? Então, hoje a tecnologia, né, ela, ela nos dá essa parte técnica e a gente implanta essa parte técnica aqui. Quando eu vou fazer uma, né, aqui semanalmente eu tenho avaliações de condutor. Eu tenho que entrar no carro com o condutor e assistir ele conduzindo aqui na atividade normal dele. Então, o que, que eu sempre observo é isso. E eu sempre tento tirar do nosso pessoal essa questão dos vícios e das manias. É o comportamento das pessoas ao conduzir o veículo. E aí, querendo ou não, a tecnologia ela te dá, ela te obriga você a começar a cumprir, né, essa parte técnica, é você não simplesmente só dirigir, é você conduzir tecnicamente, é você fazer uma condução suave, né, você saber passar num buraco, é você saber desviar de um obstáculo. Então, esse tipo de situação é que a tecnologia ela melhora para nós aqui 100%. Bacana, bacana, Isaac. E isso me traz um ponto que aí eu gostaria até que o Raí também me respondesse, né? Qual foi o momento? Porque hoje vocês estão falando muito sobre. Hoje a gente tem isso, hoje a gente conseguiu passar a ter esse tipo de visibilidade, a gente consegue olhar aqui para os dados, mas qual foi o momento, né, que vocês sentiram que não era mais suficiente, né, fazer gestão de planilhas e gestões de forma mais ultrapassadas e de fato investir num sistema de monitoramento como a Infleet? Bem, a partir do momento que a frota das Jominas foi aumentando, né, houve-se a necessidade de melhorar o acompanhamento desse controle. Por quê? Uhum, Muitos acidentes e algumas ocorrências que tinham só eram descobertas depois, né? uhum. E isso não tinham como acompanhar isso de uma forma mais detalhada, né? Os relatórios que tinha no Excel era algo mais superficial, vamos dizer assim. Então, para a gente ter dados mais concretos, a gente precisa ter equipamentos que estão dentro do veículo para captar essas informações, transformar isso em números e a gente conseguir enxergar as informações. Então, a partir desse momento que a frota começou a aumentar, que os problemas de uso indevido, principalmente fim de semana, né, quando até o Isaac já mencionou, e assim, os problemas foram aparecendo, casos de acidentes, por exemplo, né, Sim. que eram descobertos posteriormente, né, então viu-se aí a necessidade de colocar um sistema de telemetria que auxiliasse a ter um controle melhor, né, uma gestão melhor dos dados e do comportamento, né? O controle do comportamento também dos nossos motoristas. Perfeito, Rai. Isso me traz uma dúvida também, né? Porque a gente sabe, no momento que a gente não monitora, a gente não faz a gestão, isso faz um descontrole nos custos, né? Acaba sendo consequente, né? A essa falta de organização, essa falta de gestão. E aí eu queria entender, Rai, quais foram os custos, né? Qual foi o impacto em relação a custos, seja eles na parte de combustível, nessa questão, né, de uso indevido, em horário indevido, né? Questões de custos também na parte de manutenção e outros demais custos que envolvem a operação de vocês. Bem, ao observar, né, o comportamento dos veículos, né, dos motoristas, na verdade, conduzindo os nossos veículos, principalmente em horários indevidos de fim de semana, né, nós tivemos aí uma implementação de um projeto, né, aqui na Geominas, que nós temos hoje aqui já implementado um forms aqui na matriz, para que o motorista saia do prédio, né, seja para ir em projeto, resolver qualquer outra situação até dentro da cidade, ele precisa
preencher um forms e aí automaticamente uma automação já vai enviar para os aprovadores, eles vão aprovar ou não. Se aprovado, essa aprovação cai lá na portaria, né, no aplicativo Uhum, desenvolvido no Power Apps, e aí o motorista pode sair. Então, assim a gente conseguiu, né, vendo primeiro os dados da Infleet, né, os dados de frota, verificando, né, os usos indevidos, a gente conseguiu reduzir. Então, se a gente reduz o uso de indevido, a gente reduz acidentes, as manutenções, né, como foi falado, o consumo de combustível, né, e dentro da plataforma, hoje nós já temos o acompanhamento, né, do consumo de combustível. Então, com certeza, essas informações ajudaram a tomar ações, né, que nos auxiliaram na redução de custos operacionais, né, os custos de combustível, perdão, uhum. e, e diminuir, né, a incidência aí de acidentes, né, devido ao uso indevido, principalmente no fim de semana. Perfeito. Então, hoje, o que é que você diria que mais influenciou, Raí, os dados da Infleet na tomada de decisão, né? A partir desse cenário que muda completamente. Pô, agora a gente controla o uso indevido, a gente tem aqui dados sobre manutenção, sobre abastecimento. O que é que influenciou na tomada de decisão e, se possível, até qual foi a tomada de decisão que vocês tiveram de grande impacto ou de grande relevância mesmo dentro da operação de vocês aí na Geominas? Bem, como nós semanalmente nós enviamos, também os nossos clientes recebem, né, principalmente o relatório de posição de veículos, acompanhar essas informações ajudou a gente ter a tomada de decisão de que a gente precisava acompanhar melhor, né, o comportamento dos nossos condutores, né, e como eu citei, né, essa ação que nós tivemos aqui em relação ao controle de saída de veículos ser mais rígidos, né, Uhum, toda essa questão de observar o comportamento e ter esses dados nos auxiliaram nessas tomadas de decisões, né? Controle de saída de veículos, agora o setor de frota, né, que nós chamamos aqui, que é a mesma Geominas Locação, tem mais informações em relação a isso, né, que foi relatórios que foram desenvolvidos já dentro da Infleet, né, que nós somos também agraciados com essas informações. bacana. Beleza. Isaac, deixa eu te perguntar, como é que foi o processo de implantação, né? A gente sabe que a realidade antes e pós da tecnologia da Infleet era um pouco dura para quem faz o acompanhamento realmente ali do... Acompanhamento não, faz a operação dos veículos, né? Então quem está dirigindo ali realmente estranha, a gente não pode ser... a gente não pode mentir aqui dizendo que não é estranho. Imagina, você começa a dirigir, tá dirigindo no seu carro, né? Um carro ali com um espaço que é relativamente pequeno, e do nada é colocado uma câmera, né? Para ficar de olho ali, de certa forma, de olho no que você está fazendo. Eu queria saber, de forma assim mais momentânea, qual foi a reação dos motoristas, dos operadores aí? Para a grande maioria, né, como toda mudança ela seja boa ou Ah, ruim, ela causa impacto do jeito, né, dá aquele up, mas de cara, de imediato, assim, pô, tá botando vigia, agora a burocracia demais e não sei o quê, e esse negócio vigiando a gente, isso pode acontecer, né? Então, não deixou de ter essas especulações aí do pessoal. É claro que teve pessoas que não se adequaram, teve muito uhum, profissional que, infelizmente, tiveram que ser substituídos, né, por não se adequarem aí ao processo, mas eu tenho certeza que por onde eles estiverem aí, eles já se adequaram, porque não tem como, né? Hoje você trabalha com tecnologia, você tem que acompanhar o processo da tecnologia, tem que, né, não pode ser mais aquele profissional lá de entrar debaixo do carro e fazer tudo que tiver que fazer, ou dirigir o carro de qualquer jeito, o carro faltando uma peça, né? Então, assim, a gente tem que se modernizar. Mas, de primeira mão, foi sim um impacto, né, a mudança. Mas aí teve muitos também, com aquele lado positivo, que pessoas entendem que aquilo ali, né, uhum. é uma coisa
por um bem maior de todos, né? Até porque hoje eu ainda encontro pessoas que reclamam, que falam e tal, que o negócio fala demais, ou que não sei o que está errado. E aí o que que vem nisso aí? O que que acontece? Vem os acidentes, né? A Sim. gente já teve, a gente já teve exemplo de acidente antes, né? Aí, como nosso amigo Raí falou, e não sabia o que tinha acontecido, né? Hoje não, a gente já teve exemplo e eu pego esses exemplos e levo para o pessoal. Eu falo aqui, ó, o cliente aqui nesse caso, ele queria tirar o profissional do projeto, né? Ele queria punir o profissional, ele ia punir a empresa, além dos danos lá que teriam que arcar e tal, com um acidente. Mas a tecnologia, ela mostrou aqui que não, você não foi o culpado, que o nosso motorista ele estava correto, né? A outra coisa, ou a outra pessoa, o outro equipamento lá que causou aí o dano, o evento, né? Como a gente diz aqui. E aí, com isso, eles acabam, olha, rapaz, o negócio, pô, graças a Deus aí, graças à tecnologia. Então, assim, a gente tem que começar a mostrar também para as pessoas, né, por esse lado. Não adianta você só falar que, é, pois é, está ali, você tem que andar com cuidado, porque tudo que você fizer, você está sendo visto. Não, você Uhum. tem que mostrar que aquilo ali é para o bem, né? Que aquilo ali pode mudar o resultado de uma situação que poderia lá complicar a vida dele, complicar o lado profissional do motorista. Até porque a gente tem um cliente aqui rígido, né? Eu Uhum. falo, não, eu dou sempre esse exemplo aqui de cliente, porque a Vale ela é o nosso maior cliente aqui na área, né? Então, assim, tem um exemplo de ultrapassagem em local proibido. Ah, o motorista estava errado, ultrapassou. Não, vamos, calma lá. Vamos puxar aqui o vídeo. Aí a gente puxa o vídeo. Não, o cara lá tirou uma foto, mas quando ele tirou a foto, o cara tirou de um ângulo errado, mas o vídeo vai mostrar em tempo real. Uhum. Então a gente consegue rebater esse tipo de coisa, né? A mudança, no momento que acontece, ela para a grande maioria, assustadora, porque o cara acha que aquilo está ali para vigiar ele, Sim. né? Na verdade, aquilo ali está para a gente conseguir controlar as coisas que, como o Raí deu exemplo aí, não tinha controle. O cara Perfeito. saía no final de semana com o carro, sumia, ninguém sabia onde é que estava. Hoje não, o carro está tudo num cantinho certo, o carro, a placa tal está onde? Está na rua tal, número tal, estacionamento. Ah, ok, beleza, é o carro que fica com fulano. Né? Então, a primeira mão, o susto, Uhum. e é claro que a gente encontra ainda hoje, né? Há quem diga que o negócio fala que a Íris, né? A Íris fala demais, mas a Íris é parceira, né? Então, muitos assim, quando eu converso com o pessoal, fico muito na obra, então eu falo, ó, a Íris é parceira, a Íris está aí para ajudar nós. Se você estiver cansado, ela vai falar. Então, Perfeito. assim, a tecnologia ajudou muito nessa parte. Eu achei bem legal, eu soube disso, né? Recentemente, nossa equipe da Inflit esteve lá na Geominas e é um nome carinhoso, né? Que foi dado às câmeras, à videotelemetria. A Iris. Então a Iris acaba fazendo esse processo, né? De estar corrigindo, de estar acompanhando, né? Tudo direitinho para garantir que todos os operadores eles permaneçam em segurança, né? Então isso é bem legal, né? Até adotou aí esse apelido carinhoso. E aí, Isaac, com essa, aproveitando esse gancho, né? Eu vou passar aqui para a pergunta dos nossos seguidores, né? Então, a gente vai estar passando aqui uma pergunta de nossos seguidores e eu estava puxando justamente esse ponto aqui sobre a questão da condução do veículo, né, da parte de treinamento, justamente porque e a parte de implementação, porque eu queria saber um pouco mais do lado pessoal, né? Então, a gente vai trazer essa pergunta aqui. E aí, Isaac, eu gostaria que você respondesse, já que você é a pessoa que está mais próxima com os motoristas. Continuando aqui o nosso quadro de perguntas, né? Eu estou aqui hoje com o Robert e o Robert também tem uma pergunta bem bacana aqui para mandar para a gente. Boa tarde, Marcos, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Gostaria de saber como que a Inflit
e a tecnologia dela está impactando a vida dos motoristas em geral? Boa, excelente. Bom, boa pergunta aí do nosso seguidor, né? Então, assim, essa questão do impacto da tecnologia na vida do condutor, né, todos aqui que eu converso, que eu ando, que eu avalio, o cara, ele sempre fala o seguinte para mim: Isaac, rapaz, eu trabalhava num lugar e tal, não tinha curso de nada, não tinha treinamento, aí hoje vim para cá, a gente tem que fazer, porque o carro tem isso, tem aquilo, né? Então, é a convivência com a tecnologia. E o que eu falo para eles é o seguinte: o diferencial disso, né, do cara conviver, saber conviver com a tecnologia, é que ele vai ser bem mais remunerado, né? Ele vai conseguir um, um trabalho melhor, né? Ele Hum. vai conseguir condições melhores de trabalho para a família dele, né? A partir do momento que ele faz um curso, que ele faz uma especialização. Hoje você não entra na área da Vale se você não tiver um curso específico para aquela área. Você já tem que ter o MOP, cargas indivisíveis, você tem que ter uma especialização no equipamento ou no veículo que você vai trabalhar. Então, quando fala-se em tecnologia para impactar nisso, a modernidade vem para realmente mostrar para a pessoa que ela qualificada, né, ela com uma boa qualificação, ela com um bom entendimento de como funciona, ela vai conseguir condições melhores, né? Hoje não adianta o cara chegar aqui e falar: eu sei dirigir, né? E trabalhei aonde? Trabalhei em tal, eu carregava material. Mas aí o cara, ele não sabe o que é a tecnologia no equipamento, ele não entende da tecnologia embarcada, ele não vai conseguir atuar, né? Infelizmente, ele não vai conseguir atuar. E o cara que se habitua, o cara que sabe, né, que precisa da tecnologia, que se moderniza, ele consegue as condições melhores para ele e para a família dele através disso, né? Até porque, quando se trata de segurança, quando se trata do colaborador entender que o bem maior ali para ele, né, é a vida dele, é ele poder ir para o trabalho, voltar para a casa dele, voltar para a família dele íntegro, né? Com todos os seus membros do corpo ali intactos, com a sua saúde intacta e poder proporcionar para a família dele aquilo que ele busca quando ele saiu de casa, né? Hoje, o, a tecnologia nos mostra que o caminhão precisa de um sistema de freio, né, moderno, que consiga manter o caminhão ali parado na hora de uma situação de emergência, né? Ele com um sistema de videotelemetria, né, desse monitoramento, né, a gente consegue ver o que aconteceu numa ocorrência de acidente com ele, né? Essa tecnologia embarcada, ela consegue, num momento de situação de emergência que ele tiver fora, né, do nosso estado, aqui fora da jurisdição, no nosso caso, do Grupo Gelmina, ele vai poder contar com um sistema de rastreamento do veículo, né, que a gente vai saber, ó, o cara está em tal lugar, está parado ou não está parado, né? Então, eu procuro sempre mostrar para o pessoal esse lado bom aqui da tecnologia, né, mediante a essas situações do bem-estar da vida dele. Quando Uhum. o cara trabalha seguro, quando ele percebe que ele está trabalhando com segurança, né, dentro da atividade dele, que é o veículo, que é o equipamento, ele vai trabalhar mais tranquilo. A partir do momento que ele trabalha mais tranquilo, com o pessoal dele mais tranquilo, a família dele está tranquila, né? Ele vai saber, não, eu estou numa empresa que ela cuida, que ela monitora, mas é porque ela precisa saber onde eu estou. Ela coloca eu tenho uma câmera aqui, se aconteceu alguma coisa comigo, a empresa vai poder atuar, né, na situação que ocorrer com esse camarada. O profissional sabe que aquela tecnologia que está ali, ela não vai deixar ele exceder um limite de velocidade
Então, tudo isso volta lá para o bem-estar, né, do profissional. Então, ele não vai estar desamparado, ele vai entender que a tecnologia ela está do lado dele para cuidar e que ele volte para casa íntegro, que ele saia para trabalhar, que ele tenha boas condições, que ele não trabalhe no equipamento de qualquer forma, de qualquer jeito, e ele consiga voltar para os seus familiares aí da mesma forma que ele saiu de casa. Então, assim, esse é o meu tratar aqui, né, como Master Drive, com os nossos profissionais aqui em área. Então, tem muitos deles aqui até me procura, fala para mim, pô, Isaac, ó, cara, rapaz, aconteceu uma situação ali, moço, e assim, a gente não consegue ver o que está acontecendo e tal, o que tu acha, o carro tá bom, o carro não tá, será que eu excedi o limite, será que eu passei, né? Então, tudo isso aí faz com que o profissional ele procure se aprimorar, ele procure trabalhar correto, ele procure fazer, né, conforme manda os treinamentos que ele tem, né, o treinamento que ele fez lá fora, a integração que é feita aqui dentro da empresa, a integração que é feita com o cliente, né, porque o cliente ele também tem a integração dele, né? Aí o cara ele tem que se sentir ambientado, como Uhum. se diz assim, né? A gente pega para fazer uma ambientação e tem que se sentir ambientado, ele vai se sentir à vontade. O cara não vai trabalhar com medo, né? O cara tem uma tecnologia no veículo que ele não vai trabalhar achando que qualquer hora aquilo ali pode faltar um freio, aquele negócio pode tombar com ele, não, porque aí ele está munido de segurança, Aham. De um bom né? equipamento, né? Exatamente, de um bom equipamento. Então, tanto é isso que hoje, quando a gente começa a ver as estatísticas aí, tudo está voltado e relacionado ao comportamento, né? Uhum. Eu sempre falo aqui, eu falo, ó, pessoal, a gente precisa trabalhar o comportamento da pessoa, saber como que o cara está, conversar com ele, se ele saiu bem de casa, se ele está bem, né? Se ele não teve nenhum problema familiar, se ele não teve nenhum problema da empresa. A minha avaliação, por exemplo, ela tem questões assim que faz esse tipo de pergunta para o profissional, né? Você teve recentemente algum problema com a equipe de trabalho? Exatamente essa pergunta eu faço para o profissional ali. E aí eu procuro ter a confiança dele para ele poder falar para mim, ó, Isaac, eu estou legal, né? Estou cansado, não dormi bem por algum motivo, minha família não está bem, então você sabe, o cara está ali, ele está transportando vidas, né? E está transportando a vida dele, que é o Uhum. bem-estar dele, é o bem-estar de outras pessoas que está em jogo. Então, eu procuro mostrar que é isso que a tecnologia faz, é o cara se aprimorar, o cara se preparar, acompanhar aí a tecnologia, ser parceiro do equipamento que está embarcado ali no equipamento dele, para que isso, né, só agregue valores positivos nas nossas operações aqui, tanto dentro como fora do nosso projeto. Legal, Isaac. Eu acho que essa gestão humanizada, ela faz toda a diferença, né? No momento que a gente chega e a gente tem uma preocupação genuína com o nosso motorista, né, com o nosso operador, isso também leva uma preocupação genuína dele para com a performance dele, né? Eu acho que isso Tá, acaba fazendo completamente a diferença, principalmente com esses pontos que você trouxe. Então, ele passa a te perguntar, pô, tem como melhorar em certo aspecto? Será que eu excedi aqui? Então, realmente, se tem uma preocupação genuína e o sentimento também de pertencimento, né, e tudo mais que vai fazer com que ele performe melhor e haja com segurança principalmente, né. E aí, só para a gente exatamente. fechar aqui rapidinho, Raí, eu queria tirar uma dúvida com você, né. A gente falou ali um pouquinho sobre os dados, né, dos eventos, frenagem brusca e etcétera. E aí eu queria entender, hoje ainda a frenagem brusca é o que te dá mais dor de cabeça? E se sim, o que é que vocês têm de planejado, né, a partir dos dados que vocês têm, para poder melhorar essa realidade? Sim, analisando os dados, né, semanalmente, em relação aos eventos que eu citei anteriormente, Uhum. frenagem brusca e as curvas acentuadas são os eventos que mais
se repetem, vamos dizer assim, né? Sim. Mas Aham. também a questão das infrações em relação à velocidade, né? Nós desenvolvemos um relatório juntamente aí, né? O Marcos e a Thaís nos auxiliaram bastante, né? Uhum. Para que a equipe de desenvolvimento da Infleet desenvolvesse um relatório para nós que mostre infrações de desvios, né? E como é que a gente trabalha com isso, né? Acima de 12 segundos, se o motorista passar acima de 12 segundos com uma velocidade acima da velocidade da via ou velocidade da cerca, isso é Uhum. considerado como uma infração. Se ele ficar abaixo de ali entre 0 e 11 é um desvio, né? E a gente verifica o seguinte, né, em relação a isso, que as informações que nós temos aqui, principalmente em relação aos eventos, né, nós enviamos e-mails para os responsáveis pelos motoristas, né? Então, se a gente vê que algum evento que o condutor tá com sonolência, tá bocejando, ou então tá olhando muito para fora do veículo, né? Tá se distraindo muito, nós vemos o vídeo, né, dentro do sistema Infleet e enviamos para o responsável do motorista para que ele tenha um diálogo, né? O nosso Master Dev também ajuda nesse processo, para que tenha um diálogo com o motorista, né? Para que ele tenha uma atenção melhor, né? Um desempenho melhor. E a gente verificou que dentro do sistema, né? Houve uma redução em relação à distração, né? Em relação a esses eventos. Então, como uma ação de estar dialogando com os nossos motoristas, a gente verificou o seguinte, que ali pelo mês de março, o número de distrações eram maiores, né? E nas últimas semanas ali, na verdade, a partir de abril até o momento, nós tivemos uma redução de aproximadamente 6% de eventos de distração, né? Uhum. Isso mostra que o diálogo que está acontecendo em campo, né? Inclusive nesse mês de maio, o nosso Master Dev visitou, né, as nossas frentes de serviço, conversou com os motoristas, então isso tem ajudado a gente ver redução aí, né, em relação aos eventos de distração, bem como foi observado também que nós tivemos ali no mês de março um pico em relação às infrações que eu citei, né? Ou seja, motoristas dirigindo com velocidade acima do permitido por mais de 12 segundos, Sim. né? Então a gente teve um pico nesse período, porém, semanas depois, né? Uhum. Numa média ali, a gente teve uma redução de mais ou menos 32% de infrações em relação ao excesso de velocidade. Então, esse diálogo dos nossos encarregados, dos nossos líderes em relação aos nossos motoristas está fazendo diferença, né? As nossas ações em relação a diminuir a Essas- quantidade de eventos que não são seguros, né? Então, Sim, isso tem trazido para nós um retorno muito legal, muito bacana do nosso trabalho em relação à segurança dos nossos motoristas e dos nossos funcionários no geral, né? Porque nós também temos o transporte dos nossos colaboradores aqui dentro da cidade, né? Saindo aqui da matriz para a cidade, né? Então, isso também influencia aí na segurança também dos nossos colaboradores, não só dos motoristas em si. com certeza, com certeza. Pessoal, queria agradecer demais a presença de vocês hoje. A gente está chegando aqui no final desse nosso episódio, né? Realmente foi muito bom aqui conversar com vocês. O tempo passa rápido, a gente nem percebe, né? Mas eu Passa queria. rápido, ó. Oi? Passa rápido. Passa, passa rápido que nem percebe. Bastante. Eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Eu acho que realmente foi muito rico a gente ouvir pouquinho da história, né? Das mudanças que vocês tiveram antes e depois da implementação da Infleet, da tecnologia, de uma boa gestão. Eu sempre gosto de dizer que não existe tecnologia sem o humano, né? Então, sem essa gestão humanizada, sem realmente entender ali o caso, chamar os motoristas, os operadores, que são um dos principais ativos que a gente tem para fazer uma boa operação como a de vocês, rodarem, né, com baixo custo, com eficiência, com segurança, né? Então, ter esse tipo de gestão mais humanizada faz toda a diferença. E eu queria que vocês deixassem um recado final, né? Tanto o Isaac quanto o Raí deixassem um recadinho final aí para os nossos ouvintes, né, que estão acompanhando a gente, o que eles podem estar fazendo para mudar o cenário deles, tal como vocês. Bom, eu queria deixar aí para os nossos ouvintes aí, né? Primeiramente, agradecer aí o pessoal da Infleet, né, por esse momento aqui também. E deixar para o nosso pessoal comportamento, né? Trabalhe,
o comportamento, procurem fazer uma gestão, como eu costumo dizer aqui, corpo a corpo, né? Conversar com o colaborador, conversar com o seu motorista, conversar com o operador do seu equipamento, né? Seu motorista está indo para um lugar, tenta uma oportunidade de entrar com ele na cabine, de bater um papo com ele, ver como ele está fazendo ali a condução do veículo, de fato acompanhar de perto, né? Conversar e tratar os comportamentos. Eu creio que essa é uma dos principais focos aí que a gente consegue melhorar muito aí uma gestão de frota, seja ela em cenários remotos, como a gente trabalha, seja ela simplesmente uma logística, né, operacional aí de transporte de carga, mas que faz esse tratamento aí no corpo a corpo, no pessoal, direto com o pessoal, é de grande importância aí para a gente mitigar e zerar qualquer tipo de situação. Boa. E você, Raí? Recado final aí para os nossos ouvintes? Muito bem, né? Agradecer aí pela participação aí nesse podcast da Infleet, né? E os nossos ouvintes, assim, né? Hoje em dia, tudo eu posso dizer assim, para uma empresa andar, para um negócio andar, a gente precisa de controle, né? E a gente vê que hoje, né, o sistema, eu vou fazer uma analogia, né? A aviação hoje ela tem um controle muito grande, né, de voo com as famosas caixas pretas, né, dentro dos aviões. E esses dados são monitorados de uma forma muito ampla em várias áreas em todo o globo, né? E os veículos, né, são muito mais veículos andando no nosso planeta, vamos dizer assim, né, no espaço terrestre do que aviões. E os acidentes, eles acontecem com muita frequência, né? Se você tem mais conflitos de mais veículos, você tem mais conflitos. Então, é a importância da gente pensar assim, né? Vamos ter a telemetria como, vamos dizer assim, a nossa caixa preta dentro do veículo, né? Então, essa é a importância da questão da segurança para que as pessoas possam voltar para casa com segurança depois de um dia de trabalho cansativo, às vezes, e ter essa percepção de que é preciso para uma empresa que tem uma frota grande ter controle dessas informações, porque só assim você consegue gerir de uma maneira mais segura todos os aspectos que envolvem o controle de frota, né? Seja a questão de custos, a questão que envolve manutenção de veículos, a questão da segurança dos condutores e daquelas pessoas que estão sendo transportadas. Isso é muito importante para garantir aí a segurança de todos que estão envolvidos, né? O trânsito envolve, na verdade, todos nós, né, que estamos Uhum. nesse mundo globalizado hoje. Perfeito. Tá certo, né? A tecnologia embarcada, ela é crucial aí para 100% do controle. Controle em si não quer dizer, é porque eu sou controlador. Não, é a somatória, né, de todos os itens aí, segurança principalmente, bem-estar do condutor, realização do trabalho, como deve ser feito, início e final da operação. Então, tudo isso aí baseado numa tecnologia, uma boa tecnologia embarcada aí vai fazer grande diferença, potencial. Perfeito, perfeito. Raí, Isaac, muito obrigado pela presença de vocês. Queria agradecer também você que ficou aqui até o final. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu curtir, seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode ser relevante. É isso. Até a próxima e tchau, tchau.